Gente, nessa aula de hoje, a gente vai estudar a inervação do membro superior. Durante as aulas, eu já tenho falado muito de nervos, nervo ulnar, nervo radial, nervo mediano, nervo músculo cutâneo, e agora a gente vai organizar a inervação do membro superior. Então, o membro superior, ele é todo inervado por um entrelaçamento de nervos, se localizam aqui saindo da coluna vertebral e aqui próximo da clavícula, e esse entrelaçamento de nervos recebe o nome de plexo braquial. Plexo, essa palavra significa entrelaçamento. Pode ser entrelaçamento de nervos, pode ser entrelaçamento de veias. Então, como acontece muito aqui com nervos, aqui a gente vai estudar o plexo braquial. O plexo braquial, ele se inicia, né, aqui nas raízes, nos ramos ventrais dos nervos C5, C6, C7, C8, T1. Recordando que dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal, e da medula espinhal vão emergir os nervos espinhais. A gente já estudou aquela numeração, são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo. E desses nervos espinhais aqui, os cervicais de C5 a C8 e o primeiro torácico, T1, os nervos espinhais C5 a T1, quando eles emergem aqui da coluna vertebral, né, dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal. Aí da medula espinhal vão sair esses nervos, eles vão emergir aqui da coluna vertebral e eles vão se entrelaçar entre si. Então, esse entrelaçamento de nervos vai constituir o plexo braquial. E quando esses nervos começam a se entrelaçar, eles vão formando novos nervos. E alguns nervos, eles são chamados de colaterais, quando eles vão saindo antes do plexo terminar, e os últimos nervos são chamados de nervos terminais. Então, o que a gente vai estudar hoje é a formação do plexo braquial e os nervos que são originados no plexo braquial. Então, aqui tem inicialmente esse conceito. O plexo braquial ele é formado pelo entrelaçamento de fibras nervosas provenientes dos ramos ventrais dos nervos C5, C6, C7, C8 e T1. Todos esses nervos eles são espinhais. Lembrando que os nervos eles se classificam em cranianos, quando eles saem do encéfalo, e espinhais, quando eles saem da medula espinhal. Os nervos cranianos eles inervam mais a cabeça mesmo, a face, e os nervos espinhais eles vão inervar o restante do corpo. Então, esse iníciozinho do plexo braquial, a gente diz que é a raiz, quer dizer, ele está iniciando lá, é a raiz do plexo braquial. Essa raiz é constituída pelos ramos ventrais de C5 a T1, porque quando o nervo espinhal ele emerge aqui da coluna vertebral, ele se bifurca em um ramo ventral e um ramo dorsal. Esse ramo dorsal que vai lá para a coluna vertebral, para essa musculatura espinhal, ele não forma o plexo. Então, é importante frisar que são os ramos ventrais, de C5 a T1. Muito bem. Então, nessa figura aqui, ó, um esquema, esse aqui é o C5, C6, C7, C8 e T1. Esses 5 nervos espinhais, eles vão começar a se unir para formar os chamados troncos. O C5 se junta com o C6 e a junção deles dois se chama tronco superior. O C7 continua sozinho, ele não se junta com ninguém, mas essa região aqui, ele se chama tronco médio. E o C8 se junta com o T1 e vai formar o tronco inferior. Então, primeiro a gente tem as raízes, depois a gente tem os troncos. Como é que são formados os troncos? O tronco superior é o C5 com o C6 junto. O tronco médio é o C7 sozinho, que não se junta com ninguém. E o tronco inferior é o C8 e o T1 unidos. Cada um desses troncos, eles vão se bifurcar, todos eles, e eles vão formar uma divisão anterior e uma divisão posterior. Então, o que é isso aqui? Ó? Esse verdinho é a divisão posterior do tronco superior. Porque esse amarelinho aqui é a divisão anterior do tronco médio. Esse amarelinho também é a divisão anterior do tronco inferior. Então, por exemplo, lá no laboratório, se eu pedir sair na prova, você tem que colocar desse jeito: divisão anterior do tronco médio, divisão posterior do tronco superior
Ou seja, são 5 ramos que se iniciam, aí eles formam 3 troncos, e esses 3 troncos se dividem em 6 divisões. Porque aqui, na verdade, como a foto é bidimensional, você não vê que está um na frente e outro atrás, né? Tá? Mas aqui é superior, médio, inferior. E para facilitar a visão de vocês, aqui o que está de amarelo é o que está na frente, é anterior. E o que está de verde é o que está posterior. Tá? Aqui são os 3 troncos, as 3 divisões posteriores. E aqui são as divisões anteriores. Então, no final, eu vou ter 6 divisões. Aí essas divisões, elas vão começar a se juntar para formar os fascículos. As 3 divisões posteriores, elas vão se unir e vão formar o fascículo posterior. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio vão se juntar e vão formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior vai continuar sozinha e vai formar o fascículo medial. Isso o plexo braquial é basicamente isso aí. Primeiro são os ramos ventrais, C5, C6, C7, C8 e T1. C5 e C6 se juntam, tronco médio. C7 fica sozinho, desculpa, tronco superior. C7 fica sozinho, tronco médio. C8 com T1, tronco inferior. Os 3 troncos se bifurcam em divisões. Divisão anterior do tronco superior, divisão posterior do tronco médio, e assim por diante. São 6 divisões. As 3 divisões posteriores, elas vão se unir, vão formar o fascículo posterior. Então, esse verdinho aqui é o fascículo posterior. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio, divisão anterior do tronco médio e divisão anterior do tronco superior, vão se unir. Vão formar o fascículo lateral. Isso aí vai estar para o lado, fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior vai continuar sozinha e vai formar o fascículo medial. Essas estruturas, elas vão formar os nervos que vão para o membro superior. Só que esses nervos que vão se formando aqui antes do tronco, do plexo terminar, eu chamo de ramos colaterais. Esses últimos aqui, ó, são os ramos terminais. O plexo braquial vai dar 11 ramos colaterais e 5 ramos terminais. E a gente vai estudar agora cada um deles. Aqui é a mesma coisa, ó. Os ramos ventrais, C5, C6, C7, C8, T1. Aqui são os troncos, superior, médio, inferior. Aqui são os fascículos. Desculpa, aqui são as divisões e aqui são os fascículos. A artéria axilar, ela vai passar exatamente aqui dentro desses fascículos. O fascículo posterior, ele fica atrás da artéria axilar. E o fascículo medial e lateral, ele fica medial e lateral à artéria axilar. A artéria axilar passa bem aí. Aqui está mostrando, ó, uma peça. Então, aqui a artéria axilar, ó. Aí aqui é o fascículo lateral. Opa, desculpa. Aqui é a artéria axilar. Aí, esse aqui é o fascículo lateral, amarelinho. Aqui é o fascículo medial. E atrás da artéria axilar vai ter o fascículo posterior. A artéria axilar, ela divide esses 3 fascículos entre si. Tudo bem? Hã? Como? É o segundo slide ainda, são 20 slides. Ó, então, isso aqui é o básico. Nessa peça ou nessa figura? Aqui é o fascículo lateral, ó. Aqui é o fascículo medial, esse amarelinho mais grosso. E o fascículo posterior vai estar atrás da artéria axilar. Eu não estou vendo ele aí, tá? Então, vamos lá. Ramo ventral de C5, C6, C7, C8, T1. C5 e C6 se juntam e formam o tronco superior. C7 sozinho forma o tronco médio. T8 e T1 se juntam, formam o tronco inferior.
Todos os troncos se bifurcam em divisão anterior e divisão posterior. Divisão anterior do tronco superior, divisão posterior do tronco superior. Divisão anterior do tronco médio, divisão posterior do tronco médio. Divisão posterior do tronco inferior, divisão anterior do tronco inferior. As três divisões posteriores, elas vão se juntar às três e vão formar o fascículo posterior. A divisão anterior do tronco superior com a divisão anterior do tronco médio vão se unir e vão formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior vai continuar sozinha e vai formar o fascículo medial. Isso é o plexo braquial. Do plexo braquial vão sair alguns ramos colaterais, agora é que vai complicar um pouquinho, e os ramos terminais, né? São 11 ramos colaterais. Professora, dá para ver todos no laboratório? Não dá para ver todos, mas dá para ver a maioria. Em um cadáver a gente vê alguns, em outro cadáver vê outro, dependendo da dissecação. Os monitores já sabem exatamente quais são os que a gente vê lá no laboratório. Vou mostrar para vocês direitinho. Vamos. Hã? Hoje é vascularização. Mas é na mesma peça e termina que vascularização dá para ver menos coisa do que esse plexo aqui, dá para ver tudo. Direitinho, desse jeito. E vascularização dá para ver menos. Tá sendo gravada. E você. Não, lá no laboratório. Plexo braquial é igual a crânio. Primeira aula parece a coisa mais complicada do mundo. Você lê 2 vezes, pronto, fica bem simples. Quando você vê crânio pela primeira vez, não, isso aí eu vou ficar doido e não aprendo. Aí você faz 2 práticas e aprende tudo. Algumas coisas são assim, a primeira vista parece ser, mas tem tudo. Mas vamos seguir. Então, ó, esses nervozinhos que vão saindo aqui antes do final são os ramos colaterais do plexo braquial. E os últimos são os ramos terminais. Primeiro ramo colateral, o ramo ventral de C5, vamos lá, o que é o ramo ventral de C5? É esse aqui, ó, C5. Vai originar um nervozinho. Esse nervo se chama nervo dorsal da escápula. Vai estar no outro slide escrito, não precisa ninguém escrever agora. Mas o nervo dorsal da escápula, ele inerva o levantador da escápula, o romboide menor e o romboide maior. Não está ali na filinha? Ó, imagina ali o cadáver. Levantador da escápula, romboide maior, romboide menor. São inervados pelo nervo dorsal da escápula. Vai ter um slide lá na frente, botando tudo. Os ramos ventrais de C5, C6, C7 vão se unindo aqui e vão formar um nervo. Esse nervo se chama nervo torácico longo. Nervo torácico longo, eu já mostrei para vocês que ele passa aqui na lateralzinha do tórax e ele inerva o músculo serrátil anterior. E ele é um nervo assim, importante, estudado na clínica, porque lesão dele dá uma condição clínica chamada de escápula alada. A escápula, ela se projeta para trás, fica parecendo assim uma asa. A escápula alada. Acho que aqui tem até o númerozinho. Nervo dorsal da escápula, nervo torácico longo. O tronco superior, tá aqui o tronco superior. Não é para ninguém decorar. Olhar a figurinha, vocês vão decorar essa figura. Não é decorar isso aqui, não. Vão decorar a figura. O tronco superior, que é esse aqui, ele vai dar 2 nervos. Um nervo vai lá para o músculo subclávio. Aí ele se chama nervo para o músculo subclávio, que é o de baixo. Nervo para o músculo subclávio. E esse outro nervo aqui de cima, nervo supraescapular, ele vai passar lá na incisura supraescapular e na incisura espinoglenoidal para inervar os músculos supraespinhal e infraespinhal. Gente, nessas alturas do campeonato, já é para você estar sabendo tudo para trás, né? Tudo de osso, de articulação, de músculo. E isso aqui a gente estuda exatamente depois, porque precisa daquele conhecimento. Então, nervo supraescapular, lá na escápula, tem decidir assim, incisura supraescapular. Esse nervo vai passar exatamente lá. Aí vai inervar o músculo supraespinhal, aí vai passar na incisura espinoglenoidal e vai inervar o músculo infraespinhal. Então, já vimos 4. O fascículo lateral, cadê o fascículo lateral? Tá aqui o fascículo lateral.
Fascículo lateral vai originar esse nervozinho aqui, que se chama nervo peitoral lateral. Ele vai, o nome já está dizendo, ele vai inervar os músculos peitorais, né? Peitoral maior e peitoral menor, principalmente o peitoral maior. Ele é o nervo principal do músculo peitoral maior. Então, nervo peitoral lateral. Mas o fascículo medial, que é esse aqui, ó, também vai dar um nervo peitoral, só que ele vai se chamar peitoral medial. E ele também vai inervar os músculos peitorais, principalmente o peitoral menor. Tem o peitoral maior e o menor, eles vão para ele dois. Agora, o lateral vai principalmente para o peitoral maior e o medial vai principalmente para o peitoral menor. Aí aqui vão ter dois nervozinhos que eles não vão para nenhum músculo, eles só vão para a pele. Por isso é que eles são chamados de nervos cutâneos. Nervo cutâneo medial do braço e nervo cutâneo medial do antebraço. Eles vão inervar, ó, só a pelezinha daqui, ó. Pele do braço, pele medial do braço e pele medial do antebraço. Por isso é que ele é chamado nervo cutâneo. Então, ele não tem fibra motora, ele só tem fibra sensitiva para inervar só a pele. Aí só falta agora o fascículo posterior. Vamos lá para o fascículo posterior. Esses nervos que estão sobrando aqui, eles são os terminais. A gente está falando só nos colaterais. O fascículo posterior, ele dá 3 nervos colaterais. Esse nervo aqui do meio, ele vai inervar o músculo grande dorsal. E ele se chama nervo tóraco dorsal. Ele vai para o músculo grande dorsal. E esses aqui, eles vão para o músculo subescapular. Aí esse aqui se chama subescapular superior e esse aqui se chama subescapular inferior. Perto do músculo subescapular tem um músculo redondo maior. Aí ele vai inervar o subescapular e o redondo maior, o inferior. E o superior, só o subescapular. Então, esses são os ramos colaterais do plexo braquial, tá? Nervo dorsal da espinha, nervo torácico longo, nervo supraescapular, nervo para o músculo subclávio, nervo peitoral lateral, nervo peitoral medial, nervo tóraco dorsal, nervo subescapular superior, nervo subescapular inferior, nervo cutâneo medial do braço, nervo cutâneo medial do antebraço. Aí aqui eu coloquei esse quadrozinho falando aquilo que eu fui falando aos poucos. Dorsal da escápula, os romboides maior e menor e o levantador da escápula. Torácico longo, serrátil anterior. Supraescapular, músculo supraespinhal e infraespinhal. E ele ajuda também na irrigação da articulação do ombro. Nervo para o músculo subclávio, o músculo subclávio. E também articulação externo clavicular. Externo clavicular. Peitoral lateral e peitoral medial, os músculos peitorais. Só que o peitoral lateral, ele inerva principalmente o peitoral maior. E o peitoral medial, principalmente o peitoral menor, mas eles terminam até se entrelaçando, se anastomosando um pouco. Os cutâneos, só pele. Pele da região medial do braço, pele da região lateral, medial do antebraço. Subescapular superior, só músculo subescapular. O subescapular inferior, subescapular e redondo maior. Tóraco dorsal, grande dorsal. Vamos ver eles aqui nas imagens. Que nervo é esse aqui, ó? Ele vai inervar o levantador da escápula, o romboide menor e o romboide maior. Esse aqui é o nervo dorsal da escápula. Que nervo é esse aqui? Supraescapular. Aí ele passa aqui na incisura supraescapular, dá um ramozinho para o supraespinhal. Mas ele continua aqui na incisura espinoglenoidal e vai dar um ramo também para o infraespinhal. Então, ele inerva o supraespinhal e o infraespinhal. Esse nervozinho aqui, torácico longo, inerva o músculo serrátil anterior. Aqui você vai ter o peitoral lateral e aqui o peitoral medial.
Ah, eles estão aqui, ó, os dois. Os fascículos lateral, fascículo medial. Esse aqui é o subescapular. Subescapular superior, e esse aqui chegando até o redondo menor, redondo maior, desculpa, redondo maior, é o subescapular inferior. E esse aqui que vem para o grande dorsal é o tóraco dorsal. Tóraco dorsal, subescapular inferior, e tem também o subescapular superior. Torácico longo é esse, ó. Torácico longo. E esse aqui é o dorsal da escápula, é o tóraco dorsal, ó, dorsal da escápula, torácico longo, tóraco dorsal, subescapular inferior, supraescapular. E aqui está mostrando os dois peitorais, ó. Então, estudamos os ramos colaterais, agora a gente vai estudar os ramos terminais, que só são 5. São 11 colaterais, 5 terminais. O fascículo posterior, ele vai dar 2 últimos nervozinhos aqui, ó. Esse grossão é o nervo radial. Ele é bem calibroso, porque ele vai inervar toda a região dorsal do braço e do antebraço. Eles 12 do antebraço e o tríceps. Então, ele é bem volumoso, nervo radial. E esse mais fininho aqui é o nervo axilar. Opa. É o nervo axilar. O nervo axilar, ele vai inervar só 2 músculos, que são o deltoide e o redondo menor. Deltoide e redondo menor. Então, eles se originam radial axilar do fascículo posterior. O fascículo lateral, ele vai originar também um fininho, que se chama nervo músculo cutâneo, vai inervar os anteriores do braço, bíceps braquial, braquial, coracobraquial, também só inerva isso aí. Então, esse aqui, músculo cutâneo. Hã? Opa, desculpa, músculo cutâneo. E o fascículo medial vai originar o nervo ulnar. Aí, o final do fascículo medial com o fascículo lateral se unem e formam o nervo mediano. Então, o nervo mediano, nervo mediano, ele é formado pela junção do fascículo lateral com o fascículo medial. E o fascículo lateral, além de contribuir com a formação do nervo mediano, forma o músculo cutâneo. E o fascículo medial, além de contribuir com o mediano, forma o ulnar. Tudo bem, pessoal? Então, pronto. Isso aí é o flexo braquial. Vou fazer algumas perguntas para vocês agora. Que nervo é esse nervo aqui, ó? Peitoral lateral. Que nervo é esse? Nervo para o músculo subclávio. Que nervo é esse aqui? Torácico longo. Esse aqui já dá o nome. Que nervo é esse aqui? Tóraco dorsal. Tóraco dorsal. Subescapular superior, subescapular inferior. Então, ó, isso é o plexo braquial. Primeiro a gente tem as raízes. Quais são as raízes? Ramos ventrais de C5 a T1. Depois a gente tem os troncos. Superior, que é o C5 mais o C6. O tronco médio, que é o C7 sozinho. E o tronco inferior, que é o C8 mais o T1. Depois dos troncos, vem as divisões. Cada tronco tem uma divisão anterior e uma divisão posterior. Depois das divisões, vem os fascículos. As 3 divisões posteriores formam o fascículo posterior. As divisões anteriores do tronco médio e do tronco superior formam o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial. Depois dos fascículos, vem os nervos terminais. Fascículo posterior origina o nervo axilar e o nervo radial. Fascículo lateral, nervo músculo cutâneo e parte do nervo mediano. Fascículo medial, o nervo ulnar e a outra parte do nervo mediano. Nervo axilar vai para o ombro, inerva deltoide e redondo menor. Nervo radial, região posterior do braço e antebraço. Todos os músculos posteriores do braço e antebraço. Músculo cutâneo,
músculos anteriores do braço. O nervo ulnar e o nervo mediano, eles dois juntos, vão inervar anterior do antebraço e a mão. Só que cada um vai inervar uns músculos diferentes, que a gente vai estudar agora. Então, o nervo axilar, né, que forma lá no fascículo posterior, ele vai inervar os músculos deltoide ou axilar, ele vai passar aqui lá no espaço quadrangular, passa no espaço quadrangular, limitado pelo redondo maior, redondo menor, cabeça longa do tríceps e pelo húmero, espaço quadrangular. Aí o nervo axilar passa aqui, já inerva aqui o redondo menor e inerva também o deltoide. Ele também inerva a articulação do ombro e essa faixazinha de pele que está mostrando aqui em cinza, ele dá a sensibilidade dessa pelezinha aqui, ó. Pele da região superolateral do braço, através do nervo cutâneo lateral superior do braço. Eu sei que quando você tem na região cervical, pode afetar qualquer. A origem são dos nervos. Mas tem alguma específica deles que vai justamente para essa pelezinha. Não, esse aí, ó, o nervo axilar é formado pelo C5 e C6. Normalmente é quando a hérnia é nessas vértebras aí, tá? Então, esse é o nervo axilar. O nervo axilar é um nervo misto. Então, ele inerva músculos e também articulação e pele, que isso aqui é sensibilidade. Sensibilidade da articulação, sensibilidade da pele e o movimento aí do músculo. Então, ele é um nervo misto. O nervo radial, como ele é formado pelas 3 divisões posteriores, ele tem neurôniozinho de todos os nervos, C5, C6, C7, C8, T1. Porque ele é formado das 3 divisões posteriores. Porque, assim, cada nervo espinhal é formado por N neurônios, centenas, milhares de neurônios. O plexo é exatamente a separação de algum neurônio, junta de novo acolá, separa de novo acolá. Então, cada nervo tem N neurônios. E os neurônios é que vão juntando, separando, juntando, separando. Então, um nervo como o nervo radial, ele tem neurônio que vem do nervo C5, C6, C7, C8, T1. O nervo radial, ele inerva a região posterior do braço, que só tem um músculo, que é o tríceps, e região posterior do antebraço, que tem 12 músculos, 7 superficiais e 5 profundos, que são esses aqui que a gente já estudou, que eu não vou ficar repetindo todos eles. Mas ele também é misto, ele tem também neurônios sensitivos. O neurônio sensitivo, eles vão ser responsáveis pela sensibilidade de toda essa região aqui que está em vermelho, na pele. Região posterior do braço, região posterior do antebraço e região posterior da mão, principalmente esses dedos mais lateral, radial e lateral. Então, ele leva mais o dorso aqui da mão, ó, sensibilidade aqui, ó, nessa região posterior. Porque às vezes a pessoa tem uma lesão, por exemplo, no nervo radial. Aí ele tem paralisia do tríceps, de todos os músculos posteriores, ainda perde a sensibilidade aqui dessa região posterior, tá? Do braço, do antebraço e dorso da mão, principalmente esses dedos mais laterais. Principalmente não, exclusivamente esses dedos mais laterais. Dorso. Tudo bem, pessoal? Nervo músculo cutâneo. Nervo músculo cutâneo, ó, aqui o plexo, ó, fascículo lateral, fascículo posterior, fascículo medial. Aí o fascículo lateral formando aqui o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar os músculos anteriores do braço. Braquial, ou coracobraquial, braquial e bíceps braquial, tá? Coracobraquial, braquial, bíceps braquial. Só que ele também é misto. Aí ele tem um nervozinho aqui que vai descer para o antebraço, que é o nervo cutâneo lateral do antebraço, mas ele só vai inervar essa pelezinha aqui lateral do antebraço. Pele lateral do antebraço. Tudo bem? Nervo cutâneo, músculo cutâneo. Aí agora só faltam 2 nervos, nervo ulnar e nervo mediano. O nervo ulnar e o nervo mediano, eles inervam região anterior do braço e da mão.
Ele, dois, vai inervar essas duas regiões. O nervo mediano inerva a maioria dos anteriores do antebraço e inerva pouco na mão. Aí o nervo na é o contrário, ele vai inervar a maioria da mão e vai inervar pouco no antebraço. A gente sabendo todos os músculos, é mais fácil você saber as exceções, os que são menos. Então, por exemplo, região anterior do antebraço, são 8 músculos. O nervo na só vai inervar 1,5. Por quê? Porque ele inerva um completamente, que é o flexor ulnar do carpo, e ele vai inervar metade, a parte medial do músculo flexor profundo dos dedos. Então, pronto. Você vai aprender que ele vai, no antebraço, ele só vai inervar 2, mas na verdade 1,5, porque esse flexor profundo dos dedos é inervado tanto pelo ulnar como pelo mediano. Só que o ulnar inerva a parte medial e o mediano vai inervar a parte lateral dele. Então, ó, esse aqui é o flexor profundo dos dedos, esse aqui é o flexor ulnar do carpo. Na mão, ele vai inervar a maioria, quase todos. É melhor a gente aprender lá a exceção. Ele vai inervar toda a região hipotenar, o do dedo mínimo. Ele vai inervar quase todos da região intermédia. Vai ter só uma exceção. E da região aqui do polegar, ele vai inervar o adutor e a parte profunda do flexor oculto do polegar. Porque o flexor oculto do polegar, assim como o flexor profundo do dedo, é inervado pelos dois. Então, para você não ter que aprender esse monte aqui da mão, você já sabe quais são os da mão, aí você vai saber que o mediano só inerva um pouquinho, quase toda a mão é por ulnar. O mediano vai inervar mais essa parte aqui lateral do polegar. Abdutor curto do polegar, oponente do polegar, o flexor curto do polegar, ele só vai inervar a parte superficial, e o primeiro e o segundo lumbrical, que são aqui da região intermédia. São 4 lumbricais, ele inerva só esses dois aqui mais laterais, o primeiro e o segundo. Então, é mais fácil aprender as exceções. Nervo ulnar e nervo mediano inerva toda a região anterior do antebraço e da mão. No antebraço, o nervo ulnar só inerva 2, 1,5 na verdade. Flexor ulnar do carpo e a parte medial do flexor profundo dos dedos. Aí, na mão, ele vai inervar quase todos. O nervo mediano inerva quase todo o antebraço, menos aquele 2 que eu falei. E na mão, ele inerva mais essa parte lateral. Do polegar, o oponente do polegar, o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar e o primeiro e o segundo umbilical. E tem que saber que o flexor curto do polegar é inervado pelos dois. Vocês vão fazer o esquemazinho de vocês vão se virar para aprender isso aí. Quem gosta de desenhar, desenha. Quem gosta de escrever, escreve. Quem gosta de fazer esquema, faz. Mas a gente tem que ter, cada um tem seu métodozinho de estudo, né? E lembrando que o nervo mediano, ele é um nervo assim, muito importante, além de tudo isso aí na clínica, porque ele dá uma doençazinha, uma patologia, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, quando ele passa aqui no túnel do carpo, ele pode ser comprimido por esses tendões que estão aí, tecido conjuntivo que passa aí, e a pessoa tem a síndrome do túnel do carpo. E essa partezinha aqui da mão, inervada por ele, fica formigando, parestesia, o nome de formigamento, fica com parestesia e dor também. Parestesia, que é a sensação indefinida, que é o que a gente conhece como formigamento. Sim, o nervo ulnar, vamos já falar. Agora estudamos o plexo, agora a gente vai falar das doenças. O nervo ulnar, ele dá a mão em garra. Já viu, mano? Foi? Tem mão em garra, nervo ulnar. Que agora a gente vai falar algumas lesões mais frequentes desses nervos. Foi. O radial é queda do punho. Queda do punho. Você vai aprender agora. Vamos lá. Então, a gente vai estudar agora algumas correlações anatomoclínicas.
tem uma lesão chamada de paralisia de Duchenne, que, na verdade, ela é uma lesão superior do plexo braquial. Eu passei alguma figura a mais? Plexo braquial, C5, C6, C7, C8, T1. Tem pessoas que têm uma lesão aqui, vou já mostrar em situações que isso pode acontecer, aí acontece uma avulsão desses nervos. Avulsão, esses nervos estavam lá dentro da coluna vertebral, ele rompe, quebra. Só que a gente chama avulsão, há uma avulsão desses nervos. Quando é que isso acontece? Por exemplo, quando você cai de uma coisa muito alta e aí tu bate teu ombro e tem a tendência da tua cabeça continuar indo. Aí há um aumento excessivo do ângulo formado entre o pescoço e o ombro. Por exemplo, queda de cavalo. A pessoa está andando de cavalo, rápido, cai, tá. Aí o ombro para, né? Bateu em algum lugar, o ombro para. E parece que a cabeça quer continuar indo para frente. Então, são duas situações comuns de acontecer. Uma queda, assim, de uma coisa muito alta, ou uma queda de cavalo. Outra situação, durante o parto. Criança aqui nascendo, saiu a cabeça, o ombro enganchou lá. O médico tem que ter cuidado, porque ele pode botar tanta força que também pode ter um estiramento aqui e também tem uma lesãozinha desses nervos. Então, lesão superior do plexo braquial, atinge principalmente C5 e C6. E acontece nessas situações em que esse ângulo aqui entre o pescoço e o ombro, ele sofre um aumento excessivo e brusco. C5 e C6, eles vão formar vários nervos, eles são esse aqui, ó, o rosinho azul. Mas eles vão contribuir para a formação principalmente do axilar e do nervo músculo cutâneo. Axilar e músculo cutâneo. Axilar, abdução. Se não tem o deltóide, né? Axilar, deltóide abdução. Se não for abdução, a pessoa fica com o ombrozinho caído aqui, ó, postado aqui no tronco. E esses anteriores aqui, eles fazem, o deltóide também, e esses anteriores, o deltóide gira medialmente e o bíceps também, ele gira, lateralmente. Aí, quando a pessoa tem lesão, ele fica com o bracinho e o antebraço assim, girado medialmente. Essa posição é conhecida como mão de garçom. Tá? Os alunos estranhos que acham que mão de garçom é segurando a sua bandeja. Né? Só que a mão de garçom, ela tem esse nome. O nome e a anatomia são tudo antigo, né? Antigamente, a gorjeta não via na conta, não. A gorjeta se dava escondida, tá? A pessoa trabalhava ali para aquelas pessoas ricas, não iam receber uma gorjeta, fazia assim com a mão e a pessoa ia botava uma gorjeta aqui escondido. Aí o garçom já andava assim, com a mão assim, ó, para receber a gorjetinha. Aí, como é uma nomenclatura antiga, conserva. Então, mão de garçom é isso. Então, o indivíduo ó, fica com o bracinho desse jeito, bem aduzido, e ele rodado assim medialmente. Se acontece ó, no recém-nascido, ele já fica com o bracinho desse jeito. Melhora com o passar do tempo, fisioterapia, tratamentos, melhora. E principalmente se for na infância. Criança é mais fácil, é mais rápido. Tá? Então, lesão superior do plexo braquial, atingindo C5, C6, aumento brusco do ângulo formado entre o pescoço e o ombro, vai atingir o nervo axilar e o músculo cutâneo, principalmente, e vai dar essa condiçãozinha clínica chamada de mão em garra. Desculpa, mão de garçom. Mão em garra é a lesão inferior do plexo braquial. Lesão inferior do plexo braquial, aí já vai ter lesão desses nervos mais inferiores, ó, C8, T1. Ocorre quando o membro superior é subitamente puxado para cima. Então, acontece aqui, ó. Por exemplo, pessoa caindo de uma árvore, tá? E aí tem uma galha aqui, ele agarra a galha e o corpo tende aí, mas ele segurou lá.
É, claro que não ia ter, né, situação. Outra situação também, a pessoa caindo de um edifício, e aí encontra uma grade, um parapeito, assim, é porque são as coisas que acontecem no dia a dia, né? Eu não ia botar uma situação que não acontece nunca. Então, normalmente, quando chega no pronto-socorro, foi essas causas aí. Né? Sim, sei não, claro que não estou caindo do 10º andar, mas de repente está caindo do 2º, 3º andar. Pois tudo bem, pois vamos botar na árvore mesmo. Já que vocês não estão querendo, vamos botar na árvore. E essa daí também, quando você fica segurando criança e no bebê, Sim. Puxar pelo braço. Isso. Sabe aquela brincadeirazinha de pegar e ficar rodando a criança, rodando. Eu fiz até uma prova, eu coloquei essa situação em uma prova, viu? Você já está descobrindo minha prova. Numa prova, eu até botei a fotozinha do pai assim rodando a criança, era essa situação aí também. Olha aí, tá vendo? E assim, não só isso aí, mas também luxação. Esse aqui, assim, é mais raro. Na verdade, eu botei na prova, foi luxação. Mas luxação, imagina se a pessoa já tem predisposição à luxação de ombro e tu faz um negócio desse, é Maria. Outra ocasião que pode acontecer também. Opa, tinha uma figura antes. Ah, não, a figura sumiu. Às vezes também acontece quando, durante o parto, a criança sai primeiro o braço, antes da cabeça. Aí sai o braço também, a cabeça fica lá no canal vaginal e o médico também traciona com muita pressão, com muita força. Aí também pode acontecer, tá? Essas figurinhas aqui que eu botei até para vocês, eu tirei do livro do Muri. O Muri tem assim um quadro bem grande explicando essas duas lesões. Então, essa lesão aqui inferior, ela vai atingir principalmente o nervo ulnar. O nervo ulnar, ele nerva esses músculos curtos aqui da palma da mão. E quando esses músculos, eles já são bem pequenininhos, o tendãozinho desse tamanho. Quando esses músculos sofrem paralisia, eles vão atrofiando e eles começam a ficar puxando o dedo. Ó. Aí, numa situação, né, mais avançada, a pessoa fica com o dedo travado assim, ó, principalmente esses mais mediais, né, que são do nervo ulnar. O polegar mais solto, esse aqui assim travado, ó. Aí se chama mão em garra. A mão em garra pode ser lesão do nervo ulnar ou lesão inferior do plexo braquial, porque a lesão inferior do plexo braquial, ó, o principal que vai ser atingido é ele mesmo. Uhum. Então, essas duas são chamadas de lesão superior e inferior do plexo braquial. Lesão de Duchenne e lesão de Planck. O nervo torácico longo, né, eu já falei isso durante a aula mesmo de serrátil anterior, ele inerva o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele fica puxando tua escápula para perto do teu tronco. Ele faz a protrusão da escápula, que é puxar a escápula para frente. Quando esse músculo fica paralisado, aí a escápula tende a ir para trás, principalmente quando a pessoa levanta assim o braço, a escápula fica fazendo uma projeção bem alta lá atrás. Vou mostrar uma figurinha para vocês, isso aqui, ó. Aí essa condição aqui se chama escápula alada. Quando é situações que o nervo torácico longo pode ser lesionado, lesão mesmo, pérfuro, né? Lesão, facada, começou a ter, claro, facada, tiro, câncer de mama, mastectomia, durante a cirurgia de mastectomia. Claro que a gente aqui paradinho não vai acontecer nada, tomara, né? Então, geralmente são situações assim mesmo de traumáticas. Como eu não entendi o início? Não, assim, pode ser uma característica da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem, às vezes tem um externo também um pouquinho. Ah, não, se for só um unilateral, normalmente é. Ah, sim. Ó.
Tem que ver, tem que fazer um estudo, né? Mas pode ser também. Mas é isso. Câncer de mama, isso era muito frequente em mulher antigamente, quando fazia cirurgia de câncer de mama. E o câncer já agressivo, espalhava mais por aqui, né? A mama da gente tem mulher que vem até a axila, ó. Ela tem algumas glândulas aqui na axila. Aí ela pega muito aqui na lateral. E às vezes, ou o câncer já atingiu, então às vezes na cirurgia, o médico terminava cortando aí, lesionando. Aí tem escápula alada. Lesão do nervo axilar. O nervo axilar, ó, situação, por exemplo, quando a pessoa tem também uma lesão pérfuro-cortante, por exemplo, e aí lesiona aqui o nervo axilar. O nervo axilar inerva o deltoide. O deltoide é o principal abdutor do braço. Então, quando a pessoa tem lesão do nervo axilar, não consegue fazer a abdução do braço. Paciente aqui, doutor, não estou conseguindo levantar meu braço. Levante os dois braços. Bota na lateral, levante os dois braços. Aí um ele vai até o final e outro ele só vem até aqui, ó. Então, esse músculozinho aqui está paralisado. O deltoide, ó, desse lado aqui. Em algumas pessoas, forma até uma concavidade mesmo. Ele atrofia tanto que fica um fundo. Em vez de ficar assim convexo, fica côncavo essa região. Então, aqui, ó, teve essa lesãozinha do nervo axilar, porque o nervo supraespinhal, ele faz a abdução até 45 graus. Aí, depois de 45 graus, só é o deltoide. Então, se o deltoide está paralisado, ele não faz a abdução. Até 45 graus. Hã? Não. O supraespinhal, que é esse aqui, ó, ele faz abdução até 45 graus. Ó, agora uma lesão também de... Claro que isso aí eu vou só falar, mas não é esse caso aí. Mas uma lesão também, não necessariamente é uma lesão total do nervo, pode ser parcial, tá? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma lesão neurológica, mas não paralisa. Ele, às vezes, tem uma perda da força muscular, do movimento, tá? Mas não é esse caso que você está fazendo. Mas o supraespinhal é até 45 graus. Nervo radial. Ó, o nervo radial, ele passa aqui, por exemplo, posterior ao húmero. Às vezes a pessoa tem uma fratura do húmero e ele lesiona, ele, né, tem uma lesão. E o nervo radial, ele nerva os posteriores do braço e do antebraço. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, por exemplo, se a lesão for aqui e o nervo radial já inervou o tríceps não foi atingido. Se o nervo é bem comprido e ele tem uma lesão na metade, só vai ser atingido o que está da lesão para baixo. Da lesão para cima, o que ele inervou da lesão para cima, fica normal, fica rígido. Tá? Só a parte distal é que vai ser comprometida. Então, por exemplo, o nervo radial, isso para todo nervo. O nervo radial, se ele for lesionado, ele vai ter vai haver uma paralisia de todos esses músculos posteriores aqui do antebraço. Eles fazem extensão, ó, da mão, dos dedos. Então, quem tem lesão do radial, a característica é a queda do punho. Aí o médico, ó, porque assim, o neurologista, quando ele suspeita de alguma coisa, o médico ele manda o paciente fazer algumas coisas. Levante os dois braços, aí levanta assim, ó, um braço normal, né? O antebraço e mão, e o outro assim, ó. Então, isso aqui se chama queda do punho. Então, queda do punho é típico de lesão do nervo radial. Mão em garra é tipo de lesão do nervo ulnar, que eu já tinha explicado anteriormente. Ó, mão em garra aqui, ó. Esse paciente aqui tem mão em garra aqui, ó. Então, lesão do nervo ulnar. Então, ó, lesão do nervo torácico longo, escápula alada. Lesão do nervo axilar, você não consegue fazer abdução, né? O ombro fica meio caidinho assim. Lesão superior do plexo braquial, mão de garçom. Lesão do nervo ulnar ou do plexo inferior do plexo, lesão inferior do plexo braquial, mão em garra. E lesão do nervo radial, queda do punho. E é assim que se conhece na clínica mesmo, é mão em garra, queda do punho, tá? Escápula alada, é assim que se chama mesmo na clínica médica. É isso.
Próxima semana, atenção, alerta. Próxima semana é a prova. Bora estudar. Ombro, braço, antebraço, mão, vasos sanguíneos e nervos. Esse é o nosso conteúdo da prova. Então, vamos lá. Pessoal, quem está em casa, todo mundo vem assistir a aula prática? Oi, pessoal de casa? Sim, professor. Sim, professor. Como eu vou logo salvar aqui a... Hã? Pois é, não, a frequência eu vou fazer lá. Vou fazer lá. Pessoal, vamos fazer... Não, a gente vai lá no laboratório. Fazer uma atividade lá no laboratório. Ei, professora. Observação? Está falando aqui sobre esse cunhado exatamente para o movimento integral. É. Aí ele se referiu a lateral ou distal, sendo aqui do ombro, ninguém entendeu. Mas pode ser distal aqui. Mas porque quando a gente fala em... É melhor lateral, mas quando a gente fala em membro, pode usar distal. Porque assim, esse cunhado ele está falando que é o movimento Isso. então pode ser distal também. É.